Bom dia oficial a todos. Vamos fazer uma oração para começar? Senhor Deus, muito obrigado por estarmos aqui, porque cremos no Seu nome, cremos o suficiente para obedecer às Suas ordens, Senhor. E por isso estamos aqui para aprender um pouco mais sobre como realizar aquilo que o Senhor delegou a nós, Senhor. O Senhor abençoe a vida de cada um, com as suas demandas, com os seus problemas. Que o Senhor esteja abençoando e que possamos, nesse momento, conseguir focar neste assunto aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pois bem, eu vou fazer um breve resumo do que a gente falou, de uma parte do que a gente falou semana passada, para aqueles que não estavam. Antes de fazer isso, eu quero voltar aqui no começo sobre o tema na fronteira. E eu quero falar uma coisa que eu não falei semana passada, que essa oficina, ela vai fazer muito sentido se você desde o começo for pensando em pessoas que você pode falar de Cristo para elas, que você pode compartilhar do Evangelho. Então esse tom prático da oficina leva a gente diretamente para pessoas. E a partir de hoje a gente vai começar a falar muito dessas pessoas. Então, se você fizer uma lista aí, pode ser uma lista de uma pessoa só, mas se você tiver essa pessoa em sua mente, tudo que eu falar aqui vai ser mais aplicável a essa realidade de relacionamento que você tem com essa pessoa. E aí eu quero dar um exemplo de dois amigos que eu tenho, que são dois barbeiros, que eu e meus filhos cortamos cabelo com eles há uns 7 anos, mais ou menos. E tem uma relação afetuosa porque eles montaram a barbearia na casa onde eu vivi minha infância inteira no Proença. E então sempre que eu vou lá é quase que revisitar a minha infância porque eu tenho acesso à casa onde eu morei na minha infância. Eles se chamam Caio e Dinho. Então eu estou falando isso para que você pense nas suas pessoas, não no Caio e no Dinho, mas que você pense nas suas pessoas. E eu sei muito pouco sobre eles, mas eu sei que eles são pessoas de fronteira, porque eles me perguntam o tempo todo sobre como está o seminário, como está a minha vida na igreja, como está a minha fé, e eu sei que eles não são cristãos. Aliás, eu não consigo entender direito como que é a fé deles, mas eles não rejeitam a fé, não rejeitam esse tipo de assunto. Eles gostam. Essa semana mesmo eu cortei o cabelo pudinho. E ele me perguntou tanto da igreja do Guanabara que eu fiquei tentado e enviei para ele um convite do café da manhã de Páscoa. De tanto que ele me perguntou, porque eu frequentava e trabalhava como seminarista em outra igreja, no Flamboyant, e ele é tão interessado que ele ficou sabendo que eu mudei para a igreja do Guanabara. E aí eu comecei a responder e falar de como é a igreja, que é maior, que isso, que aquilo, como são. E ele questionando, questionando. E parece mesmo que ele queria um convite para estar aqui e, e conhecer a igreja. Então eu mandei para ele esse convite. E é nesse sentido que eu quero que você ouça o que a gente tem para falar aqui, né? Nesse sentido prático de pensar em pessoas. Talvez você tenha poucas pessoas na sua vida que não são cristãs, porque a gente vai se fechando tanto dentro de um círculo cristão que fica difícil conviver com pessoas que não são cristãs. Mas eu sei que um ou dois você tem, como eu tenho. A minha vida é muito fechada no círculo cristão também, porque eu estudo no seminário, trabalho na igreja e trabalho em uma organização, uma entidade de comunicação cristã. Então, a minha vida basicamente é entre cristãos. Mas existem algumas pessoas ali que eu convivo que não são. Então, é neles que eu penso quando eu falo disso, e eu peço que você pense o mesmo.
Depois nós vamos passar as premissas e vamos direto para os desafios que eu falei na semana passada. Primeiro desafio que a gente vive numa cultura pluralizada, que fica difícil saber como que é a fé das pessoas. Mesmo dentro da igreja, isso a gente refletiu na semana passada, que mesmo dentro da igreja existem pessoas que são supersticiosas, e fora também, pessoas que misturam o agnosticismo, uma falta de crença total, com um misticismo, com um pós-cristianismo, quer dizer, um abandono total até dos valores cristãos, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre valores cristãos que não necessariamente fazem parte de alguém que é cristã. Tem pessoas que vivem dentro de uma mentalidade da cristandade, mas não são cristãs, né? Então a gente vive esse self-service hoje em dia. Depois, a família fragmentada, que é a ideia de que nós estamos vivendo uma crise de afeto dentro dos nossos lares, e isso abrange também, infelizmente, muitos lares cristãos. Então a família ela é fragmentada, primeiro porque ela é a família mosaico, muitas famílias são famílias mosaicas, que é essa ideia de filhos de vários casamentos, avós cuidando dos netos, e além disso nós temos a família sem afeto, né, que é algo muito comum hoje em dia em todo o mundo, não só no Ocidente, mas em todo o mundo. E depois a gente tem o problema do indivíduo saturado. Nessa semana eu compartilhei esses 3 livros com vocês. Espero que vocês tenham contato com esses 3 livros, porque eles são uma espécie de profetização da nossa época. A gente tem uma mania de achar que o profeta é alguém que fala do futuro, daquilo que vai acontecer. Mas o que o profeta mais fala é sobre a realidade do presente, que a gente está vivendo hoje. E que muitas vezes a gente não tem uma capacidade de refletir. E é por isso que eu chamo o Byung-Chul Han e o Bauman de profetas do nosso tempo. Mesmo não sendo cristãos, não sendo bíblicos, né? Eles são profetas no sentido de olhar para a nossa época e falar: olha, é assim que você está vivendo. É por isso que você está sofrendo. É por isso que você é ansioso, é por isso que você tem esses problemas que você tem. Porque nós estamos vivendo a mesma loucura coletiva em muitas coisas na nossa sociedade. Então, saber dessas características da nossa época me ajuda a falar com o Dinho e com o Caio. Me ajuda a entender que eu falo com eles a partir dessa realidade, né? Por exemplo, o Dinho vive sozinho. Ele não tem contato com os pais. É um homem da minha idade, tem exatamente a minha idade, nasceu em 78, não tem contato com os pais e a vida dele é trabalho, barbeiro para ele conseguir uma renda boa, eles ganham bem, mas eles precisam trabalhar muito para ganhar para ter um sustento considerável para a vida. E então essa é a realidade do Dinho e é a realidade minha e é a realidade sua. É a realidade de todos nós. Então, quando eu falo, por exemplo, de família fragmentada, eu não quero que você entenda que eu estou julgando as famílias. Não, eu vivo em uma família fragmentada também. Aliás, meus pais se separaram quando eu tinha já 30 anos e foi um baque na minha vida. Eu já era casado, já tinha o Davi, mas foi um baque na minha vida ver meus pais se separarem, mesmo sendo um homem formado já, vendo a minha família se fragmentar, né? Então, é uma realidade nossa, não é uma realidade deles, é uma realidade nossa. E hoje nós vamos para os conceitos de fronteira. A gente vai começar a entrar mesmo, se aprofundar nos conceitos de fronteira, que para vocês se familiarizarem com esse conceito. Primeira forma de encarar a fronteira, que é a mais comum no nosso meio. A fronteira, para muita gente, é simplesmente um local de embate. Ou seja, se você se posiciona
se relaciona com alguém que não é cristão, você entende que a sua conversa com essa pessoa de outra religião ou de nenhuma religião vai ser um lugar de embate. Ou seja, você vai falar coisas que a pessoa vai discordar e a pessoa vai falar coisas que você vai discordar também. E a gente precisa entender que isso é verdade, mas não é tudo na fronteira. E principalmente hoje, com as redes sociais, a gente acha que lidar com o que não é cristão é simplesmente ficar brigando com ele em comentários de redes sociais. Então, é um lugar de embate, a fronteira é um lugar de embate, mas não é só um lugar de embate. E esse lugar de embate, ele tem alguns limites também. Eu trouxe esse texto de Atos 17, que é um dos que a gente mais vai falar daqui para frente, que mostra que Paulo, na praça, ele debateu com alguns filósofos epicureus e estoicos, quando lhes falou de Jesus e da ressurreição. É só essa parte que eu quero destacar desse texto aqui. Por que que ele debateu com estoicos e epicureus especificamente sobre a ressurreição de Jesus? Porque o grego, principalmente o estoico, achava um absurdo a ideia de ressuscitar. Achava totalmente desnecessária a ideia de ressuscitar. Então, o grande problema do grego no primeiro século com relação à fé cristã era a ideia de ressurreição. Eles não viam sentido. Por quê? Porque o grego vivia querendo se descolar do corpo físico. O grego vivia entendendo que a carne, que o corpo era o lugar de morte, de diminuição. Então, nesse sentido, deixar o corpo e viver espiritualmente só era o máximo da experiência ali humana, né? E eles não conseguiam entender essa questão de Paulo a respeito da ressurreição, esse desejo de Paulo, e nem mesmo a ressurreição de Cristo. E isso gerou debates. Eu tive uma experiência essa semana de discipulado, que o rapaz que eu estava conversando, ele, a gente leu o texto bíblico junto, e a partir dessa leitura, ele começou a tirar é, conclusões que eram contrárias à fé cristã. E, e aí entra a questão do debate, do embate mesmo. É o momento que você precisa falar: olha, você está entendendo assim, mas não é assim. E não é assim porque eu estou te falando, é assim porque a palavra de Deus está te falando. E esse momento de embate, ele vai ser muitas vezes tenso, porque a pessoa tem aquilo solidificado na mente dela. Então, ela não vai mudar prontamente, simplesmente porque ela leu na Bíblia. Não existe essa submissão. Muitos de nós já estamos num nível de maturidade que mesmo a gente lendo um texto bíblico que parece absurdo para nós, a gente se submete àquele texto. A gente fala, se está na Bíblia, é assim que vai ser. A pessoa que está num processo de evangelização, ela não tem essa submissão à palavra de Deus. Ela lê e ela discorda da Bíblia. E discorda da Bíblia numa boa. Então, assim, você precisa entender que é, passar esse nível de um diálogo saudável para um nível de querer ofender a pessoa ou querer obrigar ela a ter uma crença bíblica ali de modo instantâneo é uma loucura, porque isso não vai acontecer. O máximo que você vai conseguir com ela é distanciamento. E aí tem esse limite desse texto que está em 1 Coríntios 5 que eu quero ler para vocês, que é muito importante para o ambiente de fronteira. Esse texto, gente, ele coloca um excelente parâmetro para nós lidarmos com pessoas de dentro da igreja
e pessoas de fora da igreja. 1 Coríntios 5, do 9 a 13, é Paulo falando aos coríntios. Olha só. Já escrevi a vocês em carta para não se associarem a pessoas sexualmente imorais. Sexualmente imorais. Não me refiro com isso aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, nem aos ladrões, nem aos idólatras. Se assim fosse, vocês teriam que sair deste mundo. Mas agora escrevo a vocês que não devem se associar a ninguém que, afirmando ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tal pessoa vocês nem sequer devem comer. Qual tal pessoa? A pessoa que se diz cristã e vive desse jeito. A pessoa que se diz irmã, que frequenta a igreja com você e vive desse jeito. Com essas vocês não devem se relacionar. Mas e com os outros, que são imorais e não são de Cristo? Deve. Deve. Por quê? Por conta da missão. Porque se você se isolar daqueles que são sexualmente imorais, ladrões, que não são cristãos, você não faz missão. Simplesmente você não faz missão. Você sai da fronteira. E olha que ele fala no 12. Acaso eu deveria julgar os de fora? Vocês não devem julgar os de dentro? Deus julgará os de fora. Não você. Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Então, a disciplina dentro da igreja, ela funciona para aquela pessoa que se diz cristã, que publica a sua fé, que professa a sua fé cristã e que quer viver de maneira imoral. Essa pessoa tem que ser disciplinada na igreja. Por quê? Porque ela está, quando a gente professa a fé cristã, nós estamos entendendo que aquela pessoa está submissa ao reinado de Cristo Jesus. E se submissa ao reinado de Cristo Jesus, ela quer desobedecer ao Rei Jesus, ela deve ser expulsa. Mas os de fora? Quem julga os de fora? Deus julga os de fora. Por quê? Porque os parâmetros da pessoa de fora não são os parâmetros do reino. A pessoa que é de fora, a pessoa que é da fronteira, ela não é submissa a Cristo Jesus. Então, se você está lidando com uma pessoa de fora da igreja, que por exemplo, bissexual, você não pode obrigá-la a deixar de ser bissexual com os parâmetros da fé cristã. Não pode, porque ela vai virar para você e simplesmente vai dizer: eu não sigo esses parâmetros. Eu não sou submisso a esses parâmetros. Quem julga essa pessoa de fora? Deus julga essa pessoa de fora. Não é você. O papel do embate na fronteira não é julgar. Por quê? Porque aquela pessoa não está dentro dos parâmetros do reino de Deus. Ela não é submissa ao reino de Deus. Esse texto de Paulo, ele revela o nosso grande problema de se relacionar com pessoas na fronteira. Nós achamos que se a gente estiver em contato com elas, ou nós vamos nos contaminar com elas, ou nós vamos ter que mudar elas a fórceps. Nós vamos ter que fazer essa pessoa deixar de fazer as coisas imorais que ela faz, forçando elas a serem cristãs. Não é assim. A submissão a Cristo Jesus não acontece dessa forma. Então você pode se relacionar com essas pessoas imorais do mundo? Pode.
E deve, porque se você não se relacionar assim com essas pessoas de fora, você não faz missão, você vive dentro de uma bolha. Você pode e você deve. Ah, mas como é que eu vou julgar? Como é que eu vou falar? Você vai ensinar do evangelho para ela. Você vai compartilhar da sua fé para ela. E no momento dela, com a ação do Espírito Santo, se o Espírito Santo quiser agir na vida dela, veja bem, isso é jurisdição do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não quiser agir na vida dela por meio de você, nada vai acontecer na vida dessa pessoa. Ela não vai deixar nenhum ato imoral que ela está fazendo. Nenhum. Quer dizer que o seu trabalho é só o trabalho de compartilhar. Você é apenas uma voz que se relaciona com essa pessoa. Agora, você não deve se afastar dessas pessoas. Você não deve. Isso é uma coisa que a gente tem entendido completamente errado. De quem você tem que se afastar? Da pessoa que se diz crente e faz coisas imorais. Por quê? Porque essa pessoa ela está vivendo, obviamente, uma grande falsidade. Ela está sendo conscientemente hipócrita. Ela está na igreja por outros motivos, por outras motivações. Inclusive, dentro da igreja presbiteriana, você deve denunciar essa pessoa para o conselho, para que ela entre em um processo de disciplina. É assim que a gente funciona entre nós. Por quê? Porque essa pessoa decidiu e professou publicamente que ela seria submissa a Cristo Jesus. A pessoa de fora, ela não fez isso. Não fez isso. Pode falar. Uhum. Você precisa expor para a igreja, no caso da igreja presbiteriana, por meio do conselho, aquilo que ela está fazendo. Oi? Tem que ter prova. Tem que ter prova. Tem que ter prova. É. Na igreja presbiteriana, nada acontece sem documento e sem prova. Uhum, uhum. Aham, aham, aham. Aham, sim. Aham, aham. Uhum. Sim, sim. É diferente. É. Uhum. 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 O que você precisa entender é que entre nós, nós temos argumentos para se disciplinar e para se exortar. Nós temos argumentos bíblicos para se exortar entre nós. Não, aí não. Aí não, entendeu? Porque ela pode chegar com o argumento de que ela não se submete à igreja, ao corpo de Cristo, entendeu? Mas entre nós podemos. Uma pessoa de fora nós não podemos. Nós não podemos. Oi. E isso é claro que a correção, isso foi uma coisa, essa palavra fraterna foi importante você dizer, porque a gente não pode ignorar que o modo como a gente vai fazer essa exortação é em amor, né? E essa exortação em amor, ela vai piorando à medida que a pessoa vai mostrando
a rebeldia dela, até que chega um ponto máximo e triste de que a pessoa abandona. E isso que a Cíntia falou tem a ver com um aspecto que a gente não abordou da vida moderna, que é a privatização da vida moderna. Então, antes, eu lembro que eu apanhava de diabo quando eu era criança. Apanhava de diabo. A gente. Por quê? Porque a vida de uns 20, de uns 30 anos para cá, 25 anos para cá, ela foi se privatizando de um jeito que as pessoas elas estão dentro dos seus limites privados e pessoais de jurisdição. Então, por exemplo, a maneira como um pai e uma mãe educam um filho, ninguém pode interferir. Agora, a gente tem que entender que isso não é nada bíblico, porque numa igreja nós somos um corpo. Então, se você vê um amigo seu educando um filho de uma maneira que não é cristã, você tem direito, como amigo cristão, de falar: você não está ensinando seus filhos dentro dos parâmetros cristãos. Por quê? Porque vocês estão dentro da mesma jurisdição. É obrigação, é direito e obrigação. E privilégio também, né? Sim, se compromete. Toda criança que é batizada, você se compromete a educar junto. Quer dizer, é um movimento que é contrário à privatização atual dos valores modernos, né? Então, essa privatização hoje, ela leva a gente a cada um ter sua bolha e seu entendimento. Mas não é assim na Igreja de Cristo. Agora, o foco aqui é o de fora. O foco é que quando você lida com o de fora, você desliga isso. E essa é a dificuldade que a gente tem. Por quê? Porque ele não está sobre essa jurisdição. Não está. Ele não te deve satisfação como irmão em Cristo. Não te deve. Ele pode falar: não, eu não tenho problema nenhum em ser bissexual, não tenho problema nenhum em usar droga. Eu e a Ju, a gente estava vendo um filme ontem, que é um filme perigoso no sentido de que ele naturaliza a, a prostituição. Naturaliza a prostituição. Quer dizer, o fato de você decidir vender o seu corpo naquele filme está se passando que é uma decisão sua. Por quê? Por causa do processo de privatização. O seu corpo, suas regras. Ninguém mexe. Ninguém tem direito de falar nada sobre aquilo que você faz no seu corpo. Isso, um discurso desse dentro da igreja, nós temos todo o direito de disciplinar a pessoa, de exortar a pessoa. Não é assim no corpo de Cristo. Não funciona desse jeito. Por quê? Porque você sujeitou, inclusive, o seu corpo a Cristo Jesus. Agora, para uma pessoa de fora, esses parâmetros e argumentos não servem. Não servem. E é aí que a fronteira começa a ficar um lugar complexo. Porque você precisa ter esse respeito que muitas vezes a gente não quer ter. A gente quer impor esses valores nossos àquela pessoa. Isso que é complicado na fronteira, por isso que muita gente não se mete a se relacionar e a viver nesse ambiente de fronteira. Então, essa é uma tensão que existe na fronteira como local de embate. Mas a fronteira, ela também é lugar de acesso, é um lugar onde você precisa entender que você tem a oportunidade de falar dos valores de Cristo Jesus e da Igreja de Cristo com pessoas que nunca ouviram isso. E uma coisa que a gente precisa entender é que nós já estamos vivendo em um tempo tão pós-cristão que nós estamos lidando com jovens que a fé cristã para eles e os valores cristãos para eles são totalmente novidade. É tudo muito novo. E eles estão vivendo uma realidade tão fragmentada que quando você apresenta para eles os parâmetros da vida cristã,
Muitas vezes eles gostam. Por quê? Porque eles estão precisando de um norte na vida. Eles estão precisando de alguém que fale, olha, isso é errado. Porque está todo mundo falando para ele desde quando ele nasceu, não tem nada errado, você que decide o que é certo e o que é errado. E isso só produz uma desorientação, não produz orientação, produz desorientação. E muitas vezes quando você chega para essas novas gerações com uma proposta de orientação, e é importante que você saiba que na cabeça dele é uma proposta de orientação, não é a proposta de orientação definitiva na vida dele. Não. A cabeça dele pós-moderna, ele está construindo os parâmetros dele da vida. Então você apresenta uma proposta. É um absurdo a gente pensar que você está falando de Jesus como uma proposta. Para você não é isso. É o caminho, a verdade e a vida. Mas para ele é uma proposta. Para essa, eu estou falando ele porque é a realidade que eu vivo de lidar com jovens, mas vocês lidam com pessoas que também de todas as idades que também estão na mesma situação. Então, a fronteira é lugar de acesso nesse sentido. E é importante esse texto que eu coloquei aqui, porque Jesus via essa relação com o não convertido como um local, como uma oportunidade de colheita. É exatamente assim, ó. Vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita, mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta. Esse texto, essa palavra de Jesus é muito importante para nós, né? Despertem. Ouçam isso. Ouçam Jesus falando isso para vocês hoje. Despertem e olhem em volta. Quer dizer, existem pessoas ao redor de vocês que não conhecem o Evangelho de Cristo. Só que precisa despertar e olhar em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem o salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Essa era a perspectiva de Jesus, de olhar para o mundo como um local de colheita e não como um local de hostilidade, que muitas vezes a gente vê como cristãos. Ah, a universidade é um lugar de hostilidade para o jovem cristão. É um posicionamento de intimidamento, de acovardamento, de medo, provavelmente porque nós não temos preparado os nossos jovens cristãos para estar na faculdade. Provavelmente porque quando eles chegam no momento da universidade, eles são tão imaturos que a gente tem medo que eles sejam influenciados e que não influenciem. Então existe um problema com a gente. Existe um problema interno da gente não preparar o jovem até aquele momento da universidade para ele ler João 4 e olhar e falar: os campos estão maduros para colher. Sou eu que avanço. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem ataca nesse texto é a igreja. A igreja não está em situação de defesa. A igreja está atacando contra o inferno. Só que nós interpretamos esse texto ao contrário, que o inferno está atacando a igreja e nós precisamos fortalecer os muros. Não é assim que funciona. O evangelho é um evangelho de missão. E missão é ataque. É você que é um problema na universidade. Na universidade é você que tem que ser um problema. É você que tem que ser o chato. É você que tem que ser o mala. Mas o discurso normalmente na igreja, não, meu filho não pode ir para aquela, porque aquela é o poço do inferno. Esse é um posicionamento que eu chamo de trincheira, né? E é por isso que as nossas igrejas hoje elas só crescem por meio de transplante e transporte de membros.
Sai da Nazareno, vem para a Presbiteriana, sai da Presbiteriana, vai para a Assembleia. E você não vê pessoas lá que estão no poço do inferno vindo para dentro da igreja. Porque a igreja não se dispõe como uma igreja que avança. Então, esse local, a fronteira, ela tem que ser vista como um local de acesso, de aproveitamento de oportunidades, né? Fronteira como local de pré-formação, e aqui a gente já está falando já de um ponto de vista mais de discipulado, né? Lembra que eu falei que essa proposta ela mistura conscientemente evangelização com discipulado. O discipulado ele vai acontecendo à medida que você vai falando com essas pessoas. E quando você vê, você já está discipulando, e quando você vê, essa pessoa já está rendida a Cristo Jesus, por meio da palavra. E aí vem esse texto clássico, que a gente precisa voltar, que eu quero destacar a partir do portanto ali no meio. Portanto, vão e façam discípulos. A nossa tarefa é formar discípulos. Quer dizer que todo cristão, em tese, deve ser um discipulador. Deve formar discípulos. Essa é a nossa tarefa formativa. Você não entra em uma igreja simplesmente para receber. Você não entra só para receber. E acho que é aí que está um problema com a questão de enviar jovens cristãos para uma universidade. Você criou essa pessoa para frequentar uma igreja semanalmente, para ela simplesmente receber conteúdo. Em nenhum momento ela foi forjada para reproduzir discípulos. Então ela nem tem isso na mente dela. Na mente dela, ela não tem essa pendência. É por isso que aqui com os jovens, desde quando eu comecei a trabalhar ano passado, eu falo para eles que mês sim, mês não, nós vamos falar de missão. Por quê? Porque precisa adicionar esse plugin na cabeça do jovem, que não tem na cabeça da maioria dos jovens. A ideia de que eu tenho a minha vida como cristão, a minha relação com Cristo Jesus e com a igreja, e isso é muito gostoso, é comunhão, é koinonia, mas eu tenho missão também. Nós geramos gerações de cristãos que não têm esse plugin na cabeça. Não preciso fazer missão. Não é comigo. Eu apoio um seminarista, um missionário que está no campo, lá em algum lugar, e é isso que eu faço. Não é comigo. Então quando eu vejo alguém que não é cristão do meu lado, cuidado, ele pode te contaminar. É sempre assim. Então a fronteira é esse lugar de pré-formação. Eu trouxe aqui algumas ideias panorâmicas para a gente entender a evangelização e o discipulado de um ponto de vista reformado. Porque uma tendência que a gente tem quando a gente começa a falar de missão e evangelização é se transformar em arminiano. Para quem não sabe o que é arminiano, arminiano é aquele que crê que você é salvo pela sua decisão de aceitar a Cristo Jesus. Nós não cremos nisso. Nós cremos que nós somos cristãos porque Deus nos pega, ele nos encontra, ele nos laça como um bicho e nós nos tornamos dele sem a livre escolha, sem o livre arbítrio, sem questionar. Não dá, aliás, se questionar dói. Então chega um momento que você assume que você vai parar de questionar e vai ser de Cristo, porque é assim que é. E esses dois olhares panorâmicos sobre a missão ajudam a gente. Uma visão tradicional, e que ela é bem arminiana a respeito da evangelização, é que existe a igreja, o mundo, e o evangelho de Cristo Jesus está contido na igreja. E aí você, com a igreja, você avança no mundo e compartilha desse evangelho que está sobre a administração da igreja.
Quer dizer que a sua palavra é a palavra que leva pessoas a dizer eu aceito a Cristo Jesus. E essas pessoas aderem, então, e se tornam pessoas da igreja, cristãos. De um ponto de vista contemporâneo, que eu coloquei aqui, é no sentido da teologia reformada, é de que o evangelho é muito maior do que a igreja de Cristo Jesus. Muito maior. E entenda-se, leia aí evangelho também como reino de Deus. Então, você tem o evangelho, ou seja, o trabalho de Deus no mundo, o trabalho que Deus está fazendo hoje no mundo, o mundo e a igreja. A igreja não é um lugar puro. Na igreja existe tanto igreja genuína quanto mundo. E a ação que nós fazemos no mundo é uma participação no Evangelho. Então, quando eu compartilho do Evangelho com o Dinho, eu sou mais uma pessoa da igreja que está cooperando com o que Deus está fazendo na vida do Dinho. Só. O Dinho será de Cristo se Deus quiser, quando quiser, como quiser. Então, eu não tenho força para trazer o Dinho para Cristo Jesus. Eu não tenho esse peso sobre mim. O meu peso é o peso do anúncio. É só isso. O meu papel é o papel do anúncio. Se essa pessoa virar para Cristo, é uma coisa de Cristo. Essa é uma perspectiva reformada da evangelização. Agora, o problema disso é que muitas vezes, por conta dessa perspectiva, a gente fala, então eu não faço nada. Porque Deus, de alguma forma, vai fazer por meio de alguém, não por mim. Eu vou viver minha vida. Não. Aí você está desobedecendo a Cristo Jesus. Você não está cumprindo a sua missão. Você participa falando e você entende que a função de converter aquela pessoa é de Deus, não sua. Quando você começa a fazer trabalho de discipulado com pessoas não cristãs, e as meninas aqui do Mackenzie estão provando disso, você entra em desespero. Você ouve a pessoa falando e fala, não é possível, esse cara nunca vai ser de Jesus. Tem tanta coisa nessa cabecinha, tem tanta coisa rolando, que eu não vou conseguir argumentativamente transformar essa pessoa. E não vai mesmo. Não vai mesmo. Por quê? Porque tem o Espírito Santo agindo na vida daquela pessoa. Se aquela pessoa é de Cristo, ela vai ser transformada por Cristo por coisas que você nem imagina. E ela vai aderir à fé cristã, ela vai dobrar os joelhos ao senhorio de Cristo por, por acontecimentos na vida dela que você não faz a mínima ideia. Então, o que você está fazendo na vida dessa pessoa? Só participando. Mas você está participando daquilo que Deus está fazendo no mundo. É isso. Sabe um pai que tem uma mecânica e aí ele tem o filho bem novinho e o filho doido para trabalhar com o pai e tal. Então o pai de vez em quando dá um trabalhinho para ele, assim, ó, pega aquela chave para mim. Ó, pega aquilo lá para mim. Ó, leva esse óleo para mim. É isso, o dono da mecânica é Deus. Quem está fazendo esses reparos no mundo é Deus. Quem está chamando os dele é Deus. E o que você está fazendo? Pegando uma chavinha aqui, falando um negocinho ali, compartilhando um texto ali. Você é esse menino que está participando, mas tem que participar. Por quê? Porque é a nossa função. É a nossa função. É o que dá motor à Igreja de Cristo. São esses trabalhos que você vai fazendo. Alguma dúvida sobre essas visões? A gente ir para frente? Não? É muito importante entender que a visão nossa é a visão contemporânea, tá? Nós não somos portadores do Evangelho de Cristo. Nós não contemos o Evangelho em nós.
nós só participamos daquilo que Deus está fazendo no mundo. Muito importante saber disso. Vamos agora para os públicos de fronteira. Vamos falar um pouco sobre essas pessoas que estão na fronteira com mais afinco, né? Eu já disse para vocês que as pessoas que estão na fronteira são pessoas que têm interesse. Quer dizer que você não lida com pessoas que rejeitam a fé cristã. Não lida. Ah, Lucas, esse troço, eu lembro que eu trabalhei com um rapaz que ele chegava para mim e falava assim: Cara, eu gosto de você, isso é legal, mas esse negócio de Bíblia, esse negócio de Adão e Eva, fruta, meu amigo, eu não consigo entender que você gosta dessas ficções aí, que você adere a essas ficções. Eu falava de Cristo para ele? Não, não falava de Cristo para ele. Rejeição total. Isso que e aqui é importante a gente voltar nesse gráfico. Quer dizer que esse cara que tinha esse posicionamento comigo não é de Cristo? Não sei. Não sei. Porque o que Deus está fazendo no mundo eu não sei. Mas naquele momento, esse rapaz não tinha a mínima vontade de ouvir nada meu a respeito da vida. Nada. Tudo que ele queria é tirar um sarrinho. E ele sentava do meu lado, na cadeira, no trabalho, para tirar um sarrinho da minha fé. Só para isso. É isso que ele fazia. Então, nós não lidamos com essas pessoas, nós lidamos com as pessoas que têm interesse. Eu trouxe de novo um texto de Atos 17, porque nesse contexto do discurso em Atenas, os atenienses tiveram interesse. Muitos atenienses tiveram interesse. Conta pra gente. Fala pra gente o que é isso. Compartilha com a gente desse evangelho. Então, eles tiveram interesse. Se a pessoa tem interesse, ela é uma pessoa de fronteira. E aí, nesse ponto, a gente trabalha com demandas, né? A gente trabalha sob demanda. E quais são as demandas? Existem demandas racionais. O que é uma demanda racional? A pessoa deixou de ver sentido racional na vida. A pessoa entendeu, por exemplo, que esse momento em que nós chegamos da sociedade é um momento completamente desorientado. Pela graça comum, pelos meios naturais, essa pessoa chegou à conclusão que nós estamos numa fria como sociedade. As demandas dessa pessoa são demandas racionais, não são demandas emocionais. São demandas racionais. E um exemplo bom para falar disso é o conservador moral. Nós lidamos hoje, no Ocidente, com uma enxurrada de pessoas que são conservadoras morais. Por quê? Porque elas olharam para a sociedade como está hoje e falaram: não dá para ser desse jeito. Onde nós vamos chegar? Não dá. Essas pessoas não são cristãs. Eu não estou falando de pessoas cristãs. É muito importante a gente fazer um processo na nossa mente de diferenciação daquilo que é um conservador moral e do que é um cristão. Existem conservadores morais espíritas, existem conservadores morais ateus, existem conservadores morais da Umbanda, existem conservadores morais agnósticos e existem conservadores morais cristãos. Existem conservadores morais católicos que vivem em um regime de idolatria, adorando Maria e vários outros santos. Eles não estão em Cristo Jesus. O fato de ser conservador moral não faz de uma pessoa cristã. Não faz.
Pelo contrário, faz dessa pessoa uma pessoa de fronteira. Por quê? Porque quase todos os valores morais cristãos ela bate o martelo, ela concorda. Por que ela é assim? Porque ela viu que a sociedade está muito mal do jeito que está. Ou porque ela foi criada em um regime de conservadorismo cristão. Ela vive em um ambiente de cristandade. Viver em um ambiente de cristandade não te faz cristão. Isso é muito importante. Não é porque você nasceu na igreja e está na igreja até hoje que você é cristão. Você não é cristão. Você é cristão se você se ajoelhou a Cristo Jesus e confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Frequentar uma igreja semanalmente e não gostar de orgias não te faz cristão. Não te faz. Então, o conservador moral é uma seara enorme que nós temos no Brasil hoje em dia. Enorme. Eu aprendi a lidar com pessoas que são conservadoras e não são cristãs. Inúmeras. Eu tive o contato com um senhor na época da pandemia, que ele é espírita, kardecista, conservador mais do que eu, bem mais do que eu, moralmente falando. Ele é uma pessoa de fronteira que eu devo evangelizar. Eu devo evangelizar. Isso está muito forte no Ocidente por conta do movimento político de direita no Brasil e nos Estados Unidos e na Europa toda. Existe uma infinidade de pessoas que aderiram ao sistema ideológico de direita, são conservadoras morais, e é exatamente esse ponto de contato que a gente tem que explorar com ela. A questão moral no mundo, porque aí nós vamos, no processo de discipulado, falar por que nós somos conservadores. Nós somos conservadores por causa dessa e dessa palavra de Deus revelada nas Escrituras. A pessoa é conservadora e ela não sabe por que ela é conservadora. Ela é conservadora porque, às vezes, é por um processo simplesmente de educação dos pais, às vezes, é um processo de rejeição do mundo. Ela não é cristã. Você precisa entender isso. E os argumentos e as demandas dessa pessoa são demandas racionais. Ela olha para o mundo de maneira racional e fala: Isso está errado. Então, é nesse aspecto que você vai falar com essas pessoas. Gente, só nessa categoria de gente você tem um monte ao redor de você. Um monte. Entra num grupinho de política no WhatsApp. Você tem 120 pessoas. Dessas 120 pessoas, tem umas 87 que são conservadoras morais e não são cristãs. Aliás, esse é um trabalho para os mais velhos aqui, porque normalmente o conservador moral ele está acima dos 60 anos de idade. E muitas vezes não é cristão. Não é cristão. E você chega com o seu conservadorismo cristão e você inicia a conversa e o discipulado com Cristo Jesus a partir desse conservadorismo moral. Porque todo cristão é conservador moral. Se não for, tem alguma coisa errada nesse discipulado aí. É claro que existem pessoas que são mais e existem pessoas que são menos conservadoras morais. Tem pessoas que vão adicionando coisas morais que estão para além do ensino cristão. E um exemplo disso bíblico são os fariseus. São pessoas que adicionam coisas morais que nem Jesus, aliás, Jesus falou para eles, nem Deus coloca esse peso que vocês colocam sobre as pessoas. Então existe esse desregulamento aí, né? Gente, só, eu sei que passou o tempo, mas só para eu falar o último
público de fronteira aqui são exemplos, tá? O último exemplo, o exemplo que eu quero dar é de demandas emocionais. Tem gente que não vai aderir à fé cristã por argumentos racionais. Ele vai aderir à fé cristã por argumentos emocionais. E um exemplo que também tem aos montes é o jovem ilhado que estão aí nos nossos discordes da vida. Aos montes, aos montes. Por que ilhado? Porque ele não tem mais um apoio afetuoso familiar. Nem esse jovem, nem essa jovem. Ele está vivendo a vida num voo solo e ele não tem orientação daquilo que é certo e errado de ninguém. O argumento, o apelo para o jovem ilhado é o apelo do afeto, do engajamento emocional com essa pessoa. Você precisa ser amigo dessa pessoa. Para lá de qualquer argumento racional, você precisa ser amigo dessa pessoa. Você precisa mostrar para ela que fazer parte do corpo de Cristo é fazer parte de uma família que possivelmente ele nunca teve. Isso aqui é outro campo branco para colheita, o jovem ilhado. E é muito presente no nosso meio. E eu sei que você, pelo menos os jovens, conhecem muito bem. Esse jovem não é conservador. Esse jovem normalmente não tem quase nenhum parâmetro moral. E os jovens que estão aqui sabem muito bem o perfil que ele tem. E um perfil de desorientação com relação a propósito na vida. Que é outra coisa que o Evangelho nos dá: sentido e propósito na vida. Então é isso, gente. Eu sei que eu atropelei um pouco as coisas, mas eu quero que vocês reflitam sobre o que a gente vai falar na semana que vem. O que e como devemos dialogar com estes públicos para testemunhar verbalmente e proclamar o Evangelho. Então eu quero que, se alguém se sentir desafiado, eu peço que escreva uma argumentação para uma pessoa conservadora moral. Escreva. Vamos supor que você vai responder a uma indagação dela sobre Cristo Jesus. O que você escreveria para um conservador moral que não é cristão a respeito do Evangelho de Cristo? E o que você escreveria a um amigo seu que é um jovem ilhado a respeito de Cristo Jesus?